Asaf, ele era músico, ele tocava, ele cantava. Asaf era um levita. E se você olhar no capítulo 73, você vai ver que por um pouco, Asaf quase se escorregou. Por um pouco ele quase abandonou a fé. Por um pouco ele quase saiu da presença de Deus. Você vai ver que ele vai se levantar novamente, ele vai conseguir se fortalecer novamente, quando ele vai para o santuário e começa ali buscar a Deus. E ali ele vai começar a tirar as dúvidas que está dentro do seu coração e começar a entender as coisas de Deus de uma maneira que ele não estava entendendo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre os 5 olhares de Asaf. Quando nós olhamos aqui, você vai ver que houve um momento que Asaf, ele quis olhar primeiramente para os ímpios. E quando Asaf começou a olhar para o ímpio, para o homem aí fora, ele começou a se abater na fé. Por quê? Porque ele começou a perceber que muitas das vezes os justos, os bons, aqueles que talvez até procuravam fazer as coisas da maneira certa, não prosperavam. Talvez as coisas não iam para frente, não dava certo. E ele via que o ímpio, a pessoa lá fora, que nem temor de Deus tinha, nem agradecer a Deus agradecia, nem para a igreja vir não via, ia para frente, prosperava, as coisas davam certo, as portas se abriam para eles. E isso começou a trazer questionamento no coração de Asaf. E ele começou aqui a fazer perguntas para ele mesmo e perguntas para Deus. Por que isso acontece? Por que muitas das vezes o que faz as coisas erradas vai para frente e o que faz as coisas certas não vai para frente? Por que isso acontece no mundo? Será que Deus é injusto? Então Deus começou a lhe trazer entendimento e começou a mostrar para Asaf, como o próprio Jesus disse, que a chuva, como caiu no dia de hoje, uma chuva maravilhosa, ela caiu tanto sobre a casa do justo, do bom, como caiu também sobre a casa do não justo e do mal. Deus começou a fazer entender que a chuva cai sobre o bom, sobre o mal, quer dizer, aqui na terra. Isso até um dos provérbios ali, Eclesiastes, um do Salomão, ele diz, isso é uma das coisas ruins da terra, que muitas das vezes, tanto o ímpio como o justo vai ter a mesma prioridade, quer dizer, vai ir para frente a mesma coisa, só que a diferença é que ainda que a chuva cai sobre o bom e sobre o ímpio, a paz e a salvação só vai estar sobre a casa do justo. Aqui está a diferença. Enquanto o ímpio estiver aqui na terra, ele pode até prosperar, ele pode até fazer coisa errada, ele pode até ir para frente, só que começa a observar se a maioria dessas pessoas tem paz. Não tem. Você vai ver quase 80-90% daquele que não busca Deus, daqueles que não dão valor às coisas de Deus, eles vivem com medo, eles vivem em depressão, eles vivem pensando em tirar a vida, eles vivem em uma confusão muito grande, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, porque a paz só um tem poder de dar,
E ele diz para os discípulos: eis que vos dou a minha paz, e a minha paz eu não dou da maneira que o mundo vos dá, porque o mundo vai dar dinheiro, o mundo vai dar carro bom, o mundo vai dar casa boa, o mundo vai dar tudo que o homem talvez precisa em parte econômica, talvez vai dar até uma cama boa, só que o sono, só um tem o poder de dar, que é o Senhor Jesus. A casa bonita, ele pode até ter, só que a família e a paz dentro daquela casa, a alegria, somente ele tem o poder de fazer isso. A saúde, somente ele tem o poder. Então essa é a diferença aqui nessa terra. Ainda que o ímpio, ele possa até prosperar, só que a paz que um justo tem dentro do coração, essa pessoa nunca vai ter. Por quê? Porque somente tem essa paz é aquele que busca Deus, é aquele que vem para a igreja, é aquele que faz o que você está fazendo aqui, dando a Deus o que é para ele. E quando nós temos a nossa adoração que é para ele, ele dá também aquilo que nós precisamos: alegria, sono, paz, e a família, e tudo que nós precisamos mais ainda aqui nessa terra. Por isso que o Senhor diz em Mateus capítulo versículo 11 e no versículo 28, ele vai dizer assim: vinde a mim, todos vós que estáis carregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para a sua alma. Uma pessoa, para ter descanso na sua alma, ele somente vai encontrar isso em o Senhor Jesus. Quando Asaf começou a entender isso, ele começou a parar aqui de olhar para o lado, porque aqui ele não estava olhando para o Senhor, ele estava olhando para o aqui. Escute algo: enquanto você ficar olhando para o lado, enquanto você ficar olhando para o ímpio, por isso que em Salmo diz assim: não tenha inveja do crescimento ou da prosperidade do ímpio, porque o ímpio, a prosperidade dele é como a erva do campo, hoje está verde, amanhã está murcha, amanhã está morta. Por isso que ele vai dizer: não olhe para isso. Por quê? Porque isso é muito pouco. O que Deus tem para nós não é só aqui. O que Deus tem para você não é somente aqui. O que Deus tem para você é muito mais além daqui. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos parar de olhar para a prosperidade do ímpio, para a prosperidade daquele que não busca Deus, para a prosperidade daquele que não serve a Deus, porque nós sabemos que ainda que ele vá por um tempo bom aqui na terra, vai chegar um dia que aquela pessoa vai perecer, e se ele não se arrepender, tudo que ele fez aqui, de nada vai valer na vida dele. Por isso nós aprendemos aqui que um dos 5 olhares que deixou ele desanimado é porque ele estava olhando para o lado. E tem pessoas que não é feliz porque fica olhando muito para o lado. Ele se esquece de olhar para a família dele e começa a olhar para a família do irmão, para a família da irmã. Ele para de olhar para a vida dele e começa a olhar para a vida do outro, para a vida do outro. Escute algo: a partir do momento que você se esquece de cuidar da tua vida e fica cuidando da vida dos outros, o outro só vai crescer e você vai ficar no seu lugar. Por quê? Porque no lugar de você estar cuidando da tua vida, de fazer o que você tem que fazer, você está preocupado com o irmão, está preocupado com a irmã, está preocupado com outro casamento, está preocupado com o fundo. Isso que Asaf fazia. Se esqueceu de buscar a Deus, de cuidar da sua própria vida, e começou a querer cuidar da vida daquele que estava lá fora. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: para de olhar para o lado, para de olhar para a tua direita, para de olhar para a tua esquerda, para de olhar para fulano. Talvez tem pessoas que se
a perfeição na rede social hoje. Talvez a pessoa colocando a foto lá, o casamento perfeito, a foto perfeita, e a pessoa diz: nossa, mas como eu queria ter um casamento como aquela irmã, como eu queria ter casamento como aquela irmã, como eu queria ter isso, mas muitas vezes não sabe que talvez só Deus sabe o que está acontecendo dentro daquela casa, só Deus sabe o que está acontecendo com aquelas pessoas. Não sabe talvez que ali está briga, não sabe que ali talvez está em depressão, não sabe que ali talvez tem pessoa pensando em se matar, não sabe, talvez a pessoa somente está de aparência. E isso acontece quando a pessoa olha para o lado. Aqui, quando ele olhou para o lado, ele aprendeu uma coisa, que ele deveria olhar para trás. Por quê? Porque quando ele olhou para trás, ele se lembrou que houve um tempo que Deus pelejava pelo povo de Israel. Houve um tempo que Deus batalhava. E ele começou a observar que a consequência daquele tempo, muitas das vezes que ele estava vivendo, aquela provação, aquela luta, era porque muitas das vezes muitos tinham parado de obedecer os mandamentos de Deus. E nós sabemos que na nossa vida também isso manda muito. Certamente o que nós plantarmos, certamente isso nós colheremos. Escute o que eu vou te dizer: o teu futuro depende muito da decisão que você toma hoje. A tua família depende muito da tua decisão que você escolhe hoje, para o que vai ser lá na frente. E muitos talvez não vigiam, sai fora da direção de Deus, sai da igreja, muitos saem fora do mandamento e do querer de Deus, e acaba tendo que se deparar lá na frente com as consequências daquilo que ele decidiu tomar e daquilo que ele decidiu fazer. Você vai ver que a Bíblia vai dizer que Israel tinha uma promessa grande da parte de Deus, e uma das promessas de Deus para aquele povo é que Deus ia lhe abençoar, Deus iria estar com eles, Deus iria jogar os inimigos por terra, Deus iria fazer eles frutificar naquela terra que mandava leite e mel. Mas por causa deles saírem da vontade de Deus, você vai ver por muitas vezes esse povo sofrendo e caindo na mão dos inimigos, caindo na mão da Babilônia, caindo na mão da Síria, caindo na mão dos filisteus, caindo na mão dos amalequitas, caindo na mão de todo tipo de inimigo. Por quê? Porque eles saíam da vontade de Deus. E Deus está dizendo aqui para pessoas que hoje entrou aqui: olha para trás e começa a observar, começa a usar de experiência aqueles que um dia estavam na igreja, permaneceram firmes, foram fiel a Deus, e como Deus está honrando eles. E começa a observar aqueles que não deu valor a Deus, aqueles que não deu valor à família, aqueles que não deu valor ao casamento, aqueles que não deu valor aos princípios, e começa a olhar como que está a vida deles. Você vai ver filhos sofrendo, você vai ver filhas sofrendo, você vai ver esposo para um lado, esposa para o outro lado, você vai ver uma vida destruída. Por quê? Porque eles não seguiram o conselho, não seguiram o exemplo daqueles que foram fiel, e hoje deparam com as consequências. Hoje deparam com a situação difícil que ele estava vivendo. E quando nós olhamos aqui, nós vamos aprender que nós temos que olhar para trás e saber que, olha, a nossa atitude, o nosso comportamento, nossos filhos, vai depender muito disso. Ainda escute algo, que existe aqueles que crescem e aqueles que procuram o seu caminho. Ainda que existe aqueles que crescem e façam a vida deles da maneira que eles quiserem, mas 80% daqueles que têm um bom exemplo,
daqueles que têm uma mãe, daqueles que têm um pai, que lhe ensina, que lhe mostra o caminho, que lhe dê exemplo, vai seguir por um caminho correto que tem que se seguir. E para isso acontecer, depende de mim, depende de você, depende da tua atitude, depende da tua fidelidade. Você vai observar que até dentro da igreja isso afeta. Hoje existem muitos que crescem dentro da igreja e eles não permanecem mais dentro da igreja. Hoje eles estão aqui, amanhã estão no mundo. Hoje eles estão aqui, amanhã está em outro lugar. Uma semana ele está firme, outra semana não está firme. 3 meses está dentro da igreja, o outro 3 meses está fora da igreja. Por que eles são assim? Porque os seus pais eram assim, porque as suas mães eram assim. Qualquer coisa, o seu pai não lhe dava o exemplo. Não vou mais ir para a igreja, não vou mais cantar, não vou mais pregar. E muitas das vezes, no lugar dele chegar na igreja, chegar em casa e de falar glória a Deus, que culto abençoado, que culto maravilhoso, como Deus é fiel, ele chega dentro de casa. Você viu a irmã, você viu o irmão, olha aquela pessoa lá, olha aquele outra pessoa lá, olha aquele outra pessoa lá. Automaticamente o filho vai escutando, e muitas vezes por causa da fraqueza do pai, ele também se torna fraco e acaba se tornando uma pessoa o quê? Que não teve um bom exemplo. Mas se você observar uma pessoa que ele tem um bom exemplo, que ele tem uma mãe, que ele tem um pai, que mesmo está passando por luta, ele diz: não, vamos seguir firme, Deus vai abençoar. Igreja, todo lugar vai ter problema, vai ter luta. Se nós olhar para a direita vai ter problema, se olhar para a esquerda vai ter problema. Mas nós estamos indo porque nós estamos olhando para o céu, estamos olhando para Jesus. Você vai ver que esta pessoa, quase 80, 90% vai ter o mesmo exemplo. Ele vai ser firme. Não é qualquer coisa que faz ele parar de cantar, não é qualquer coisa que faz ele parar de pregar, não é qualquer coisa que desanima ele, não é qualquer coisa que desanima ela. Por quê? Porque foram pessoas que tiveram exemplo. Levanta a mão que eu tenho uma palavra para você. Mesmo que você não teve exemplo, Deus está dizendo para você: seja você o exemplo para aqueles que estão olhando para você. Houve um dia que você estava olhando para alguém, mas hoje tem alguém olhando para você, e Deus fala: seja firme na oração, seja firme no espírito, seja firme no amor, seja firme na fé. E aqueles que olharem para você serão da mesma maneira. Quem crê, aleluia. Por isso que ele olhou para trás e ele lembrou que se ele guardasse os mandamentos, e se ele fizesse as coisas como Israel fez em um tempo de fidelidade, assim como Israel foi abençoado, ele também seria abençoado. Quando nós olhamos aqui, um outro olhar que ele teve aqui é que ele olhou para dentro. Quando ele olhou para dentro aqui, ele percebeu que muitas das vezes, enquanto o ímpio, muitas das vezes estão felizes, estão prosperando, estão cantando, estão alegres, estão desfrutando do melhor dessa terra, muitas das vezes os ímpios estão sendo atormentados, os justos estão sendo atormentados, estão chorando, estão passando necessidade, estão passando problema, e isso lhe abateu. Só que se nós olharmos para a palavra, nós vamos aprender em Eclesiastes capítulo 7, que muitas das vezes Deus fala que é melhor não estar numa festa. Muitas das vezes é melhor estar em uma casa de luto do que estar em uma festa. Nem sempre a luta, a tristeza, a angústia é sinal como mal. Porque se nós observarmos para a palavra de Deus, as lutas e as provas, elas vão nos aproximar de Deus. Você sabia que por amor à alma de muitas pessoas, o próprio Deus permite as lutas?
Porque se Deus não permitisse as lutas sobre a vida dele, ele nunca ia tirar tempo para buscar a Deus. Ela nunca ia tirar tempo para buscar a Deus. Você sabia que a maioria das pessoas hoje, que muitas vezes se converte, que chegam na igreja, que se arrepende, que ouve a palavra, é aquela pessoa que já procurou todos os médicos, e o médico não encontrou a cura para ele. Aí ele falou: então eu vou para a igreja. Aquele câncer, aquela enfermidade lhe aproximou de Deus. Eu conheço pessoas que, quando a família dele estava bem, nunca veio para a igreja. Quando perdeu a esposa e a esposa foi embora, apareceu na igreja: pastor, tem misericórdia, ora pela minha esposa, eu quero que ela volte. Quer dizer, o momento difícil lhe aproximou de Deus e lhe fez abrir os olhos e entender muita coisa que talvez ele não sabia quando estava bom lá fora. Porque quando estavam as coisas boas lá fora, ele não tinha tempo para orar, não tinha tempo para jejuar, não tinha tempo para buscar a Deus, não tinha tempo para vir para a igreja. Então o momento difícil chegou. É por isso que Salomão disse: muitas das vezes, se você vai em uma festa, você está contente, você está feliz, você está alegre, você está dando risada, você está conversando com um aqui, com o outro ali, você nem se lembra muito de Deus, nem se lembra. Mas você já percebeu que quando você chega num velório, você vê um conhecido seu, um familiar seu, uma pessoa que você conhece, que você ama, você vê aquela pessoa, você fala: meu Deus, quanto tempo essa pessoa teve do meu lado, todo dia eu conversava com esta pessoa, agora essa pessoa não está mais aqui. Você vai começar a pensar na vida: para onde será que ele foi? Aonde será que ele está? O que é a vida? A vida não é nada, a vida passa muito rápido, nós não somos nada. Você já percebeu que você vai começar? Então a Sabe começou a entender. Quando ele olhou para dentro, ele começou a entender que estar feliz não quer dizer que está bem. Estar contente não quer dizer que é o amor verdadeiro ou a paz verdadeira. Ele quis dizer que muitas vezes é melhor estar num lugar de dificuldade ou estar passando uma luta, porque ali você vai pensar e vai se aproximar de Deus e vai se preparar mais. Por isso que em Lucas, se você olhar no capítulo de Lucas, no capítulo 6 de Lucas, do 20 a 36, a Bíblia vai dizer: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz é essa pessoa. Bem-aventurado os pobres, vai dizer, porque deles é o reino do céu. Aí vai dizer: bem-aventurados que choram. Mas a Bíblia está contradizendo aqui. Está dizendo feliz o que chora, mas feliz não é aquele que está feliz. Feliz não é aquele que está dando risada, que está tudo bem, que está dando certo. Mas a Bíblia está dizendo: bem feliz é aquele que chora. Por quê? Porque aquele que chora hoje, ele vai buscar a presença de Deus, e esse vai ser consolado aquele grande dia. Por isso que ele está dizendo aqui: bem-aventurado aqueles que têm fome, aqueles que passam necessidade. Ele vai dizer: por quê? Porque eles vão ser fartos. Então, se você começar a entender, a Bíblia é totalmente ao contrário daquilo que o homem pensa. Muitas vezes o homem pensa: está com Deus, ele está dando risada, ele está dando bem, as coisas estão dando certo. Mas muitas vezes Deus não está só nisso. Muitas vezes um momento difícil da nossa vida, Deus está conosco, e Deus está nos aproximando mais, cada vez mais dele. Porque você sabia que é no deserto, é no momento difícil, que você vai ter as maiores experiências com Deus. Porque uma coisa é você ter conhecimento, uma coisa é você ter entendimento, ter uma teologia, ter um mestrado.
E outra coisa é você ter a experiência daquilo que você tem com Deus. Experiência daquilo que você passou, experiência daquilo que você viveu, é totalmente diferente. E por isso muitas das vezes é a luta, é a prova, para nos aproximar. Lembra de Jó? Jó, que ele diz: antes da minha luta, antes de eu perder a minha família, os meus filhos, os meus gados, as minhas ovelhas, eu conhecia Deus por falar. Mas agora que Deus permitiu eu perder tudo, hoje eu conheço Deus por vista. Hoje eu sei verdadeiramente quem Ele é. Por quê? Porque essa luta que eu passei fez eu ficar mais perto dEle, mais forte com Ele. Então por isso muitas das vezes Deus permite nós olharmos como Ele fez. Ele olhou por dentro e Ele aprendeu que muitas vezes no momento difícil era Deus aproximando ele de Deus. Outro olhar que ele teve diante de tudo isso é aprender uma coisa. Quando ele olhou do lado, quase se abateu, olhou para trás, aprendeu algo. Quando ele olhou para dentro, entendeu algo. E quando ele olhou para frente, ele começou a compreender 3 pontos aqui. Quando ele olhou para frente, ele aprendeu a compreender que independente da situação e do seu presente, ele sabia de uma coisa: Deus está comigo. Outra coisa que ele aprendeu aqui, que independente se ele estava ali, era porque Deus teria lhe guardado o seu passado. Porque se Deus não tivesse guardado, ele nem ali não estaria. E se ele tivesse ali, é porque Deus tinha lhe guardado e porque Deus lhe tinha um propósito na sua vida. Outra coisa que ele aprendeu é sobre o seu futuro, que Deus lhe guiaria, Deus através dos seus conselhos, e depois ele receberia ainda lá na glória junto com ele. Aqui nós aprendemos uma coisa, que nós temos que parar de olhar para o lado, parar de olhar para as coisas dessa vida e começar a olhar para frente. Você sabia que Moisés, ele parou de olhar para o lado e começou a olhar para frente? Se você estudar a história de Moisés, Moisés foi criado pela filha de Faraó, no melhor cargo, na melhor posição, na riqueza do Egito. Moisés tinha de tudo que ele queria, mas a Bíblia fala, por amor ao povo, por amor a Deus, ele rejeitou tudo aquele viputéreo, tudo aquele que o inimigo oferecia, para sofrer junto com os seus irmãos, e para sofrer junto com o povo de Israel. Se você olhar lá, por não olhar para frente, por não olhar para Deus, e olhar do lado, ele se enganou, e se enganou muito grande, porque ele olhou para as campinas de Sodoma e de Gomorra. Quando Abraão lhe falou, escolhe um lugar, ele olhou para aquelas campinas, e ele tomou uma direção fora da direção de Deus. E quem conhece a Bíblia sabe o final da história de Ló. Pereceu por quê? Porque ele não andou por fé, mas ele andou por vista. E isso muitas vezes tem sido o erro de muitos, que não tem andado por fé, mas tem andado por vista. E quando uma pessoa anda por vista, essa pessoa começa a duvidar do poder e das coisas de Deus, porque ele começa a pensar que Deus é injusto, que Deus não está vendo, que olha a luta, olha a prova, olha a dificuldade, olha o problema. Mas quando ele começa a olhar para frente, ele sabe que aquilo que está para vir é maior do que aquilo que ele está passando. Por isso que a outra maneira que ele olhou foi para cima. Por quê? Porque aqui quando ele olhou para cima, ele aprendeu que o importante não é o que nós estamos vivendo aqui agora. Escute algo. O importante não é o que nós estamos vivendo agora. O importante vai ser o final para aqueles que buscam a Deus. O importante não é quem é grande aqui hoje, porque você sabia que o próprio diabo hoje tem poder
de dar riqueza para muitas pessoas? Você sabia disso? O próprio diabo tem esse poder. Ele chegou para Jesus e ofereceu assim: ó, tudo isso eu posso te dar se você me prostrar e se você me adorar. Eu estava pesquisando esse dia, eu estava vendo que no Brasil, como surgiu na Colômbia, agora surgiu no Brasil também, a primeira igreja luciferiana. A primeira igreja que se adora Lucifer e se adora o diabo. E sabe o que é? Você vai até ali, e sabe o que ele te promete? Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar tudo que você quiser aqui na terra. Só que você vai ter que dar para mim a sua alma. Quer dizer, e muitos acabam, por causa do poder, por causa da riqueza, por causa das coisas dessa terra, acabam indo nesse lugar e fazendo um pacto com a trindade satânica, que é Lucifer, Beelzebul e ali outro que tem ali, que ele se faz esse pacto para que ele venha prosperar. Só que muitas das vezes ele vai até um certo tempo, ele vai até crescer aqui na terra, ele vai até ter condição aqui na terra. Só que no fim das coisas é que a coisa vai ser feita, porque lá no fim das coisas ele preferiu ter riqueza aqui do que sofrer pelo evangelho e ser fiel a Jesus. Por isso aqui nós aprendemos com Paulo. Paulo preferiu sofrer. Aqui nós aprendemos com os apóstolos. Os apóstolos preferiram sofrer. Aqui nós aprendemos com os profetas. Os profetas preferiram sofrer. Aqui nós aprendemos com Jesus. Jesus preferiu sofrer porque sabia que o melhor estava por vir. E aqui Deus está nos ensinando hoje que o último ponto aqui foi que ele olhou para cima. E quando ele olhou para cima, ele entendeu que o maior propósito de Deus na nossa vida não é aqui na terra. O maior propósito da nossa vida é lá no céu. Quem crê assim, levante a mão e diga glória a Deus. Receba essa palavra, pode bater palmas para Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. E quando ele começou a entender isso, ele começou a compreender as coisas. E ele começou a parar naquele momento de questionar a Deus, e as suas perguntas foram resolvidas. Quem crê que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto? Quem crê aqui, levante as mãos e diga a glória a Deus. Talvez uma pessoa vai chegar dentro de um cemitério e a pessoa vai dizer assim: mas como que a vida é injusta? Porque aqui há crianças de 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, e a pessoa vai dizer: meu Deus, esse jovem tinha um futuro, essa pessoa tinha um futuro, mas morreu. Por que Deus permite isso? Só que se nós olharmos para a Bíblia vai dizer assim: que o dia de amanhã não nos pertence. Se nós olhar para a Bíblia vai dizer que é maligno uma pessoa dizer: amanhã eu vou em tal lugar, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso. Por quê? Porque nós não sabemos se vamos chegar até amanhã. Por isso que Jesus disse dessa maneira, que é o nosso propósito diante de Deus, que Ele quer, independente da vida que nós tiver aqui na terra, é que nós esteja todo dia preparado. Independente se é criança, se é jovem, se é adolescente, independente. Por quê? Porque assim como a volta dele vai ser como um ladrão, a morte também. A morte chega na hora que você menos pensa. Não, eu vou viver ainda mais 50 anos. Talvez não vive mais um dia.
E por isso que o Senhor disse que a nossa parte é estar preparado, porque quem está preparado não perde. Ainda que ele morre aqui, ele passa da morte para a vida, estará na glória com Cristo Jesus. Quem crê assim, quem recebe essa palavra, diga amém, diga glória a Deus. Levante a sua mão, vamos orar, feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus aqui neste momento, vamos buscar a sua presença, e vamos entender que nós estamos aqui nessa terra, mas o nosso lugar não é nessa terra. Então, independente do que vier a acontecer, o nosso maior propósito não é aqui, o nosso maior propósito é lá no céu. Feche os teus olhos e vamos clamar: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu te louvo, meu Deus, eu te exalto, Senhor, eu te glorifico, Senhor. Hoje é o culto da família. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por este povo que veio escutar a tua palavra. Ah, Senhor querido,